Imagine que você está diante de uma montanha imensa. O topo dela parece inalcançável. Você se questiona se realmente tem o que é preciso para poder escalar. Mas algo dentro de você insiste, dê o próximo passo. Bem-vindo ao Celeste, um jogo sobre desafios externos, mas principalmente sobre aqueles desafios internos. Hoje vamos explorar um pouco como essa jornada reflete a luta contra a ansiedade, a autossabotagem e a importância da aceitação. Como podemos levar essas lições para a vida real? Vamos subir essa montanha juntos? Bem-vindo ao podcast Ecos em Nós. Eu sou Cláudio Bastos, psicólogo, e aqui exploramos a psicologia por trás de séries, jogos, cultura pop. A ansiedade e a autossabotagem, quando nossa mente é o verdadeiro desafio. Desde o começo, Celeste nos apresenta a Madeline, uma jovem determinada a escalar a montanha, mas ela também carrega consigo dúvidas, medos e uma parte de si mesma que constantemente a puxa para trás, a Badline, sua sombra interior. Essa personagem simboliza a voz interna da autocrítica, do medo e da ansiedade. E quem nunca ouviu essa voz? Aquela que nos diz: você não é bom o suficiente, você não vai conseguir. A filosofia existencialista nos ensina que não podemos simplesmente eliminar nossos medos. Sartre, um grande expoente dessa corrente filosófica, por exemplo, falava sobre a angústia como um estado inevitável da liberdade. Ou seja, quando percebemos que somos responsáveis por nossas escolhas, claro que a insegurança pode surgir. Não é um processo fácil. O que podemos fazer é aprender a conviver com essa parte de nós, entendê-la e integrá-la, pouco a pouco. Assim como Madeline, precisamos parar de lutar contra a nossa própria sombra e aprender a dialogar com ela. E aí eu te pergunto, será que você está gastando mais energia lutando contra a sua ansiedade do que tentando compreendê-la? E a questão é, por que eu sugiro essa reflexão? Porque no final das contas, desenvolver autoconhecimento pode ajudar a identificar seus gatilhos emocionais e os padrões de pensamento, aqueles que se repetem o tempo todo na sua cabeça. Praticar a autocompaixão também pode ser um caminho, tratando-se com a mesma gentileza que você ofereceria a alguém que ama. Além disso, é importante buscar apoio, seja em psicoterapia, que é extremamente importante, em grupos ou em conversas que sejam significativas para você. Isso tudo pode transformar a forma como você escuta essa voz interna. Mesmo que a jornada de Madeline tenha sido criada sozinha, isto é, ela fazendo companhia para ela mesma, mas ainda assim ela teve auxílio nesse processo de outras pessoas. O fracasso e a persistência, o valor de cair e levantar. Em Celeste, com certeza você vai cair, muitas e muitas vezes. Mas diferente de jogos que punem a falha com vidas limitadas, Celeste te convida a continuar tentando, mostrando que cada erro é parte do aprendizado. O jogo nos ensina uma lição muito poderosa. Falhar não significa que você não pode, mas sim que você ainda está aprendendo. Não é à toa que há um contador de mortes dentro do jogo. No meu caso, por exemplo, eu consegui concluir o jogo com um pouco mais de 3.000 mortes. Carl Rogers, um dos grandes nomes da psicologia humanista, dizia que o paradoxo curioso é que quando eu me aceito como eu sou, então aí eu posso mudar. O medo do erro muitas vezes nos paralisa. Isso nos faz querer desistir antes mesmo de tentar. Por isso o medo às vezes nem é sobre algo que de fato aconteceu, mas a expectativa dele acontecer ou não. E aí, voltando para a frase, o paradoxo curioso é que quando eu me aceito como eu sou, então aí eu posso mudar. A aceitação da própria imperfeição é o primeiro passo para o crescimento. Por isso te convido a refletir. Você tem se permitido errar no processo de aprender algo novo ou se pune a cada tentativa frustrada? E aí, então, considerando
essa reflexão, eu gostaria de apresentar uma lente diferente para poder enxergar o erro. Não precisamos ver o erro como um fracasso, porque não tentar reformulá-lo como um aprendizado. A paciência consigo mesmo é fundamental, pois, afinal das contas, grandes desafios exigem tempo e dedicação. Focar no progresso e não na perfeição pode ajudar a reduzir a pressão e tornar a jornada mais leve. Então, fracassar em Celeste é quase inevitável, mas é nesse fracasso que o jogo ensina a insistir, a aprender e a continuar seguindo. A cada queda existe uma chance de tentar de uma maneira diferente. É como aprender a andar de bicicleta em uma rua cheia de curvas. No começo, logicamente você vai cair, ralar o joelho, sentir vergonha, mas aos poucos vai entendendo o equilíbrio, ajustando o corpo e antecipando as curvas. A queda não vira só um obstáculo, vira parte do caminho. E é isso que o jogo ensina, que cair não é o fim, mas um passo legítimo na trajetória de quem está tentando algo importante. O controle da respiração e a regulação emocional. Sabe quando tudo dentro da gente parece uma bagunça? Quando o coração acelera, a respiração fica curta e parece que nada faz sentido? Tem uma cena em Celeste que me marcou muito. A Madeline está em crise, à beira de um ataque de pânico. Ela sente que não vai conseguir seguir em frente. E é aí alguém que está com ela, de forma simples e sensível, sugere: imagine uma pena flutuando no ar. Agora tente manter a pena no centro com a sua respiração. E aí a Madeline tenta, ela falha e ela tenta de novo. E aos poucos aquela imagem tão singela ajuda a trazer de volta o controle, a presença e o fôlego. E aqui é onde o jogo vai apresentando as cartas na manga dele. E enfim, porque respirar parece algo tão besta e banal, a gente faz o tempo todo, nem presta atenção, porque é um movimento automático do nosso corpo, a gente precisa que seja automático também. Mas a respiração é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem para poder regular o que sentimos. Porque a respiração, ela é a ponte entre mente e corpo. Quando a gente respira com atenção e presença, é como se a gente dissesse para si mesmo: eu estou aqui, eu posso cuidar disso. Isso não apaga a dor, nem resolve o problema, mas cria um espaço. E nesse espaço, algo muda, algo começa a se reorganizar. Então, esse aqui é um grande ensinamento do jogo. Assim como a Madeline, se você sentir que algo está pesado, tenta tirar um momento para si. Feche os olhos, imagine uma pena leve flutuando à sua frente. E aí você puxa o ar devagar e solta o ar devagar. Tenta acompanhar o movimento da pena com a sua respiração. Você não precisa consertar tudo agora, só respirar já é um começo. Quando a Madeline fez esse experimento, ela não resolveu o problema dela, mas ela conseguiu se acalmar. E aí, nesse espaço de calma, ela tem a oportunidade de ver o problema, talvez de outra maneira. Outra coisa que é importante mencionar, a prática de mindfulness, uma prática de meditação bem conhecida atualmente, e o controle da respiração são técnicas validadas cientificamente para reduzir a ansiedade. Lembra do espaço que eu disse que a respiração consciente pode trazer? Pois é, algo que na psicologia aprendemos é que entre um estímulo e a resposta há um espaço. E nesse espaço está o nosso poder de escolher. Quando você se sentir sobrecarregado, sobrecarregada, talvez a melhor estratégia, a princípio pelo menos, não seja lutar contra a ansiedade, mas dar um pequeno espaço para si mesmo. Respirar e se reconectar com o momento presente. Tentar incorporar a respiração na sua rotina, não apenas nos momentos de crise, mas ao longo do seu dia a dia, a respiração consciente pode ajudar a manter o equilíbrio emocional ao longo do tempo. Criar âncoras emocionais, pequenas ações ou objetos que tragam sensação de segurança também pode ser útil para trazer de volta a calma. Identificar sinais precoces de sobrecarga
E agir antes que a ansiedade domine pode evitar que ela tome conta de você. A montanha como metáfora da vida. O significado está na jornada. Você já se perguntou por que a gente se desafia, cada um da sua forma? Em Celeste, a Madeline decide escalar uma montanha que parece impossível. Não é para provar algo para os outros, nem para ganhar reconhecimento. Ela sobe porque sente que precisa. Porque tem algo ali dentro dela que pede esse movimento. E a verdade é que todo mundo tem uma montanha interna para escalar. Às vezes é enfrentar um medo antigo, outras é lidar com um luto, uma mudança ou um recomeço. E nem sempre a gente entende por que começou essa subida, só sabe que precisa continuar. E aí no jogo, cada parte da montanha tem um desafio novo, como se ela testasse a Madeline a todo momento. O mais bonito é que o jogo não trata a chegada ao topo como a grande recompensa. O que transforma mesmo é o próprio caminho. É quem ela se torna ao passar por cada trecho. E na vida também não é assim. A gente começa achando que só vai se sentir inteiro quando chegar lá. Quando terminar a faculdade, quando encontrar o emprego certo, quando tiver um relacionamento estável, quando resolver tudo. Mas no meio do caminho descobre que crescer é aprender a estar com o que surge. Com a dor, com a dúvida e com a alegria inesperada, que às vezes acontece também. A montanha é a gente, e cada passo, por menor que pareça, já é parte da grande transformação. Pensando por essa perspectiva, qual é a montanha que você está subindo? Não precisa ser algo gigante, mas pode ser algo interno, sutil, que só você sabe. E lembra que cada passo importa, que às vezes parar e respirar já é seguir. Você não precisa chegar agora. Neste caso, basta continuar. No fim de Celeste, Madeline não sobe a montanha vencendo a sua sombra, mas aceitando como parte dela. E essa talvez seja a maior lição do jogo. A escalada não é sobre alcançar o topo, mas sobre o que aprendemos no caminho. Nietzsche falava sobre o conceito do eterno retorno. E se tivéssemos que viver a mesma vida repetitivamente, exatamente da forma como foi? Isso nos faz refletir. Estamos vivendo de uma maneira que vale a pena ser repetida? Assim como em Celeste, a jornada da vida não tem um objetivo final que magicamente nos trará felicidade. O que realmente importa são os momentos que construímos ao longo do caminho. Você está vivendo sua jornada de uma forma que faria sentido, mesmo sem um grande prêmio no final? Por isso, valorizar pequenos momentos e não apenas grandes conquistas pode ajudar a tornar essa caminhada mais significativa. Aceitar que o crescimento acontece gradualmente, com altos e baixos, pode permitir que você tenha paciência consigo mesmo e praticar a gratidão, reconhecendo o que já foi conquistado e o que está sendo aprendido pode trazer uma sensação maior de propósito. Acaba que no final a Madeline termina a escalada, mas a montanha continua lá. E talvez seja isso que mais me toca nessa história, porque na vida real a gente também tem montanhas que não desaparecem. Elas mudam de forma, às vezes elas recuam, às vezes voltam maiores, mas a gente segue, mesmo com medo, com dúvida e também extremamente importante, a gente também segue com esperança. Celeste não é só um jogo difícil. Ele é um espelho sensível de tudo aquilo que a gente sente quando está tentando fazer algo importante com a própria vida, mesmo sem saber direito o que está fazendo. Então, se você estiver no meio de uma subida daquelas que cansam corpo e alma, saiba que você não está sozinho, que tudo bem ir no seu tempo. Às vezes só estar ali, tentando, já é coragem demais. Eu sou Cláudio Bastos, psicólogo, e esse foi mais um episódio do Ecos em Nós. Se essa conversa ressoou em você, compartilhe com alguém que também esteja subindo sua própria montanha.
E lembre-se, por mais difícil que pareça a escalada, você sempre pode dar o próximo passo. E não esquece de seguir o podcast na sua plataforma favorita para continuar essa jornada com a gente. Até mais e que os ecos dessas ideias ressoem em você.